Muito bem, agora são 12 horas e 10 minutos e eu já tenho aqui Leonardo Barros. Ele é formado em Educação Física, Pedagogia, especialista em Educação Física Escolar e também mestre em Educação. E também ele é coordenador, é isso? Ele é coordenador na Academia Best Fit aqui da cidade de Itupeva. Dentro de instantes a gente vai falar sobre isso. Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo à rádio, seja bem-vindo à cidade de Itupeva também. Boa tarde, muito obrigado, Jota, muito obrigado, Duda, obrigado pelo espaço. Eu, em nome da Academia Best Fit, agradecemos muito esse espaço e espero contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês referentes à saúde, educação física e esportes. Tá certo, e nós vamos tentar aí sugar de você o máximo de informação neste tempo da nossa conversa. Leonardo, hoje, como falamos já, as pessoas querem estar com o corpo saudável, é a geração saúde, o pessoal quer estar malhado, quer ir para a academia e por motivos diversos, mas é importante ter uma boa orientação. Quer dizer, um exercício de forma incorreta, ao invés de trazer benefícios, pode trazer prejuízo também, não é? Certamente, certamente. A academia é um local importantíssimo para a promoção da saúde. Mas ela pode ser um local que te ajuda a se desenvolver, mas pode ser um lugar que também prejudica a sua saúde. Uma questão importante que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, coloca a questão de saúde não mais pela falta de doenças, mas sim por uma relação saudável com o meio, saudável com a sociedade, saudável com os espaços pertinentes ao seu entorno. E a academia é um deles. Então a academia por si só não vai te deixar saudável. O que importa é o auxílio de um profissional que vai te guiar para essa saúde. Perfeitamente. Agora, até acompanhando uma reportagem recente, eu observei com muita atenção que os exercícios estão diretamente ligados ao bem-estar físico. Inclusive, muitas doenças e até dores a gente consegue eliminar com a prática de exercício físico. É isso mesmo? Certamente. O exercício ele ajuda em tudo. A liberação da endorfina, que é o hormônio do prazer, auxilia várias doenças, né, na cura de várias doenças, inclusive depressão. E além de trabalhar com a autoestima da pessoa, né? Porque quando a pessoa está com uma postura, está com a sua característica corporal saudável e bem para ela, ajuda também bastante. Recuperação de doenças cardíacas, ou seja, o exercício bem colocado ajuda em todas as fases da vida. Agora, é interessante, Leonardo, que reações você poderia descrever um pouquinho para a gente, até para a gente já entrar mais no assunto, o que acontece exatamente com o nosso corpo no momento do exercício? Porque a sensação de prazer, claro, a gente tem aquele cansaço, aquele esgotamento que é normal, a gente está fazendo um esforço físico, mas a sensação de prazer após a prática de um exercício físico ela é muito grande. Dá para explicar para a gente que processo químico talvez aconteça no nosso organismo? Como é que é isso? Então, existem vários processos. Existe o processo químico, o processo psicológico, existe a endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer, né? O que nos dá aquela sensação gostosa após o exercício. Mas tem também aquela questão da superação do seu limite. Quando você coloca um objetivo, bom, no final dessa semana eu quero chegar a tal objetivo, e você está próximo dele, também tem uma questão psicológica muito grande, muito grande. Muitas pessoas recorrem a algumas substâncias, como não só o anabolizante, mas sim algumas substâncias que vão te ajudar no desenvolvimento do seu corpo, mas muitas vezes esse seu desenvolvimento é parte de uma ação psicológica. Então você está tão motivado que essa substância não está agindo tanto no seu corpo. Em si, a sua motivação psicológica. Tá certo, quer dizer, traduzindo no popular, o bom exercício físico ele faz bem para o corpo e para a mente. Certamente, certamente. O bom exercício, bem colocado. O bom exercício. Sim. Agora, a gente vê também, você citou a palavra limites, não é? Como conhecer o nosso limite? Em que momento a gente diz, olha, eu não posso passar desse sinal, até aqui isso me faz bem, não me faz bem? Esse é o maior desafio do exercício, da musculação, da prática corporal. Cada um tem o seu limite. Jota, o seu limite é diferente do meu limite. Então, cada um tem que saber o seu limite, claro, com a ajuda de um profissional. Existe um erro muito grande nas academias que as pessoas vão para lá para superar o limite de quem está do lado.
Muitas vezes uma pessoa está fazendo exercício do lado e ela deixa um peso. É uma concorrência, né? Uma concorrência, com certeza, principalmente entre os jovens, que chegam e já querem superar, não conhece o seu limite, já quer superar o limite de quem está do lado. Então isso é muito perigoso, é muito perigoso. Agora, é interessante isso que você colocou. Agora, já um recado para os jovens. Qualquer jovem, ele pode ser um jovem, por exemplo, com bom porte físico, ele pode ser musculoso através do exercício, ele consegue essa massa muscular através do exercício, ou muita coisa que a gente vê por aí, é isso que você acabou de falar, é o anabolizante. Olha, o exercício ajuda a todos, mas da mesma forma que cada um tem o seu limite, cada um tem a sua individualidade corporal. Então, muitas pessoas magras provavelmente não vão conseguir um corpo de halterofilista. Por quê? A característica corporal dela é uma. E então deve-se levar em consideração muito isso, principalmente aos jovens, bem colocado por você, porque os jovens, eles têm o estereótipo de beleza, que é algo muito complicado, que todos querem conquistar. As meninas magrinhas e os meninos com abdômen de tanquinho e fortes. Verdade. Só que a individualidade corporal de cada um muitas vezes não permite que você chegue a esse objetivo. É inalcançável. Daí entra o perigo dos anabolizantes. Já que eu não consigo de uma maneira natural, eu tento criar de maneira externa. Aí entra um fator aceitação também, quer dizer, tem que se aceitar como é, trabalhar o corpo dentro daquilo que é possível, né, e ficar feliz com isso. Certamente. Eu tenho que me conhecer. E por isso a importância do profissional de educação física. Porque você conseguir isso sozinho é muito complicado. Você precisa de um autoconhecimento muito grande. Agora, um profissional qualificado ao seu lado, ele vai te ajudar e vai criar um objetivo para você, que nem sempre é o objetivo que a gente vê na TV. Certo. Ainda para explorar só mais um pouquinho essa linha que a gente está seguindo, mesmo que aquela pessoa não recorra a nenhuma substância, mas de repente naquele desejo incontido de atingir o corpo que gostaria, de conseguir esse corpo, ela pode exagerar bastante na prática de exercício. Isso pode ser perigoso também. Perigosíssimo. Nós falamos, né, no mundo da academia, que a parte mais importante do exercício é o descanso. Então, muitas pessoas vão com tanta sede para conquistar o seu porte físico que não dão tempo para esse descanso. E ao invés de eu ganhar massa, eu acabo perdendo massa. A única coisa que eu ganho com excesso de exercícios são lesões e doenças. Então é muito complicado. Eu tenho que saber o meu limite também e a frequência desse exercício. Tá certo. Agora, vamos já partindo para um outro aspecto da nossa conversa, no que diz respeito à promoção da saúde. Por exemplo, principalmente aquelas pessoas sedentárias, elas chegam a uma certa idade, aí ela vai ao médico. E o médico já faz aquela perguntinha: você tem feito exercício físico? Não. Então procure começar uma atividade física, procure uma academia, e aí começa um dilema: por onde eu devo começar? A gente ouve falar tanta coisa, tem gente que já tem aquela iniciativa, mas outros também ficam com um pouquinho de receio, com medo. Pessoas de todas as idades podem começar uma atividade física. Podem. O movimento, ele faz parte do ser humano. A criança, quando ela começa a engatinhar e passa a andar, é uma evolução. Então, isso tudo parte pelo movimento. O movimento deve existir do nascimento até a terceira idade. Existe um grande problema, que são os atletas de fim de semana. São aqueles atletas que são sedentários durante a semana toda e no fim de semana querem fazer todo... um Ronaldo, né? Com certeza, querem recuperar tudo que não conseguiu. E existe uma questão de saúde pública que está sendo até interessante, que são as praças com os aparelhos de ginástica, alguns espaços que são abertos para atividade física. O problema é que muitas pessoas fazem sem a orientação. Então, o que eu oriento? Primeiro, consultar o médico. O médico solicitou que você vá fazer exercício, procure um local que possa lhe dar esse acompanhamento. Não saia fazendo de maneira desenfreada, que vai acabar lhe prejudicando. É perigoso você voltar no médico com um problema maior do que você foi da primeira vez. Então, a minha orientação: procure um local, procure um profissional, mesmo que seja em um espaço público, um profissional que possa lhe ajudar, para você ter um direcionamento interessante. Tá certo. Aliás, até cabe comentar que não são poucos os casos desses atletas de finais de semana que acabam tendo um infarto, um ataque cardíaco fulminante,
Aqui na cidade a gente já teve casos dessa natureza e que as pessoas perdem a vida na tentativa de conseguir um pouquinho de saúde ou diversão. Não é? Infelizmente é comum. Inclusive, creio que semana retrasada, uma senhora acabou falecendo em uma praça pública, nos aparelhos, né? Porque ela não teve esse acompanhamento prévio ou não soube respeitar o seu limite. É muito complicado. O exercício é uma coisa interessante que eu sempre coloco nos meus cursos. A academia, o exercício, o esporte, ele é apenas uma ferramenta. Jota, pensa numa furadeira. Uma furadeira ela pode te ajudar a furar uma parede, como pode ajudar a furar o olho de uma pessoa. O exercício, a academia, eles são ferramentas. Então, se não for bem direcionado, eu posso ajudar a pessoa ou eu posso prejudicar. Então, procure alguém para te ajudar a usar essa ferramenta de uma maneira saudável. Tá certo. Agora, o exercício, ele precisa estar também atrelado a uma boa alimentação? Certamente, é um conjunto. O exercício só não ajuda. Muitas pessoas correm durante 1 hora e com um copo de suco de laranja já recuperam toda a caloria gasta nessa corrida. Então existe todo um planejamento. Alimentação, descanso, exercício. Então não é só o exercício, não adianta nada ir para academia, ficar 2 horas, voltar, bater uma feijoada que todo esforço foi por água abaixo. No retorno para casa é fazer uma paradinha na pastelaria, na pizzaria, Sim, não vai resolver, né? Vá direto para casa. Não vai resolver. Tá certo. Agora, nesse bojo todo que a gente está comentando, você chegou a falar dos anabolizantes, mas e os suplementos? Qual o papel dos suplementos? Muita gente defende, olha, suplemento é uma coisa, anabolizante é outra, vamos deixar tudo bem claro. O que é o suplemento? Inclusive tem muitos pais acompanhando o programa e o filho começa a frequentar uma academia e chega em casa com um certo produto e os pais ficam preocupados. Será que esse produto vai fazer bem, não vai fazer bem? Como é que é isso? Olha, o suplemento ele também é considerado uma espécie de anabolizante. Por quê? Porque ele é externo ao corpo. Então, tudo que é externo ao corpo não pertence a ele. Então, ele é uma espécie não tão nocivo quanto os anabolizantes que nós vemos no mercado. Olha, o anabolizante ele pode ajudar. O anabolizante ele pode, anabolizante não. O suplemento ele pode ajudar, tá? Ele pode ajudar uma pessoa que é muito magra. A massa pode ajudar essa pessoa que é muito magra. Agora, existem suplementos que, se não forem usados com acompanhamento médico, podem causar até problemas cardíacos. Por exemplo, você acelerar o seu metabolismo. Você está acelerando os batimentos do seu coração. Então, se você tem algum problema no coração, ao invés de ajudar a você perder gordura, ao invés de ajudar no seu exercício, vai te criar um grande problema. Os suplementos são interessantes, mas eu repito e bato sempre nessa mesma tecla, com o auxílio dos profissionais. Cuidado que muitos profissionais da saúde, inclusive de educação física, eles são, claro, patrocinados por essas empresas e são representantes dessas empresas. Então, muitos não estão querendo te vender um suplemento para lhe ajudar, mas sim um suplemento para lhe trazer renda. Então, eu acho interessante você consultar um médico, tá? E, paralelo a isso, um profissional consciente. Tá certo. Agora, né, até nos lembramos aqui do profissional, do atleta, né? Do Ronaldo. Eu me lembro no início de carreira, ele magrinho, jogando aqui no Brasil. Sim. E quando ele foi para o exterior, até já se comentava, ele foi para lá para ganhar peso, ganhar massa. Uhum. E pergunta é o seguinte, muitos jovens também se espelham nisso. Olha, pode ser magrinho e se tornar, de repente, com um corpo bem interessante, com um peso maior. Como o coração reage a essa mudança toda? O peso é X, ele vai para X mais Y e tem toda uma massa muscular a mais ali. Dá para o coração administrar bem isso? Dá para a gente buscar essa mudança sem colocar em risco, né, a nossa válvula maior, hein? Olha, Jota, vamos pensar na estrutura que o Ronaldo tinha, né? O aparato que ele tinha para ele conseguir chegar nessa estrutura corporal que ele tinha. Não só o coração, quanto vários órgãos, como o rim, fígado, são afetados por uma atividade não agradável e não boa ao corpo,
né? Como articulações, músculos. Então vamos pensar um pouquinho sem a utilização de anabolizantes. As articulações, os músculos, eles sofrem, porque a musculação não é nada mais, nada menos do que uma inflamação do músculo. Eu inflamo o músculo, descanso, o músculo se regenera e no outro dia eu inflamo um pouquinho mais. Se eu não tiver esse limite, eu acabo prejudicando o meu músculo, os meus tendões e os meus ossos. No caso dos adolescentes é muito peculiar, porque adolescentes que fazem muito exercício físico com cargas muito grandes pode prejudicar o seu crescimento. E agora pensando nos anabolizantes. Os anabolizantes, em alguns casos até de reabilitação, eles são usados. Os anabolizantes não são totalmente ruins. Agora, pessoas que querem chegar a esse padrão igual ao do Ronaldo acabam utilizando produtos veterinários, anabolizante para cavalo. E o rim, o coração, o fígado acabam sofrendo com isso. Até Sim. casos de impotência sexual, atrofiamento de testículos. Então é muito complexo. Sim. E nem sempre a administração desses produtos dá certo. Em alguns casos, a pessoa acaba falecendo. A gente vê Sim. isso constantemente no jornal, com uma frequência maior, não tão grande, mas maior do que tempos atrás, né? Hoje a gente já vê isso acontecendo, infelizmente, né? Sim, o Brasil está no ranking, tá um dos primeiros no ranking de academias, né? Academia e produtos para estética. Então, quanto mais aumenta o número de pessoas, infelizmente o número de óbitos acaba aumentando junto. Tá certo. Agora, Leonardo, aquele garoto ou aquela pessoa de meia idade que ele quer frequentar uma academia, por todos os motivos que nós já falamos. Qual que é a iniciação? Qual que é o start para ele? Ele chega na academia, por exemplo, nunca entrou numa academia, é um J. Júnior da vida. Nunca entrou numa academia, chego lá, não sei nem por onde começar. Eu tenho toda a orientação necessária? Ah, sim. Ó. Eu digo, pela minha experiência, por ser coordenador da Best Fit, o primeiro passo é subir o primeiro degrau, que é você sair de casa. Esse é o mais difícil. Quando você sai de casa, você procurar um local... Não te interrompendo, pois não. Mas é realmente o mais difícil. Não é? Subir os outros é mais tranquilo, mas o primeiro degrau parece que tem 5 metros de altura, né? Então, primeiro, você tem que procurar uma academia que trate você de maneira mais personalizada possível. Não te coloque no mesmo saco do que outras pessoas. Porque, como eu disse anteriormente, cada um tem o seu limite. Cada um tem os seus objetivos. Então, preciso procurar um lugar que tenha, primeiro, tá, as características básicas de uma academia. Materiais que não estejam enferrujados, materiais de primeira linha, tá, que tenha alvará de funcionamento, tá, que não seja qualquer lugar, qualquer salão aberto, que tenham profissionais certificados e formados. Tá? Porque a partir daí você vai conseguir ter um direcionamento. Por favor, se você chega numa academia, o instrutor te deixa na esteira, você andando 15 minutos, ele fica no outro cantinho conversando com as menininhas, por favor, vá embora, porque aquilo não é um lugar bom para você. Lembrando que a gente está falando não só da estética, mas a gente está falando da saúde também. Então todo cuidado, toda atenção é muito bem empregado, né, Leonardo? Então, o start é esse daí. Agora, eu chego lá, por exemplo, um cidadão aí que tem já seus 30, 40 anos, ele chega, ele nunca praticou exercício, ele é sedentário, assumido, olha, Sim. Sou sedentário, não estou fazendo nenhuma atividade física. Eu vou ter toda a orientação para fazer uma inicialização de forma que isso venha trazer benefício para a minha saúde. Sim, sim, essa inicialização deve ser gradual. Tá? Eu tive uma reunião anteontem até com o pessoal da Best Fit, que nós estamos abrindo um projeto para a terceira idade, que é um grupo que está crescendo muito. É um grupo ativo. A terceira idade já não fica mais em casa vendo TV e não fica na pracinha jogando dominó. Então, o que acontece? Principalmente a terceira idade, você deve ter o quê? Conhecer o histórico, conhecer o quanto essa pessoa já fez atividade física, conhecer o quanto ela já vivenciou. E a partir daí, eu vou fazendo pouco a pouco. Por isso que a importância de um profissional, porque ele vai te mostrando pouco a pouco. Talvez no começo você sinta, poxa, eu estou fazendo o que aqui? Eu não estou sentindo mudança nenhuma, nem dor eu estou sentindo. Calma, que isso é uma preparação. Estou preparando o terreno para você evoluir. E o evoluir nem sempre está na questão estética. Às vezes na questão funcional, de uma saúde realmente funcional.
Tá certo. Eu tenho aqui a participação de um ouvinte nosso, o Elídio, lá do bairro Nova Monserrate. Ele pergunta o seguinte: adolescentes com idade entre 15 e 16 anos que querem frequentar uma academia, mas eles estão em fase de crescimento ainda e uma fase de mudanças no corpo. Isso prejudica ou não? Não, parênteses, se estiver com acompanhamento e com exercício adequado. Tá? Se eu tiver uma carga adequada, eu posso ajudar no desenvolvimento desse adolescente. Eu posso ajudar para que esse adolescente ele tenha uma estrutura corporal, uma estrutura de articulações, de tendões maior. Agora, se eu coloco o adolescente e deixo ele jogado, certamente... A adolescência já é uma fase que a gente quer superar os limites sem pensar nas consequências. Depende do lugar que você estiver, você pode prejudicar o desenvolvimento desse adolescente. Por várias questões, inclusive a citada por esse pai. Existe um turbilhão hormonal, existe um turbilhão de mudanças nesse adolescente. Então eu posso ajudá-lo ou não. Procure uma academia que tenha um direcionamento e que às vezes o instrutor pode parecer chato, mas fica no pé do adolescente para que ele possa se desenvolver. Duas perguntas relacionadas à prática irregular de exercícios, aquela do sedentário, por exemplo. Final de semana, faz tempo que não faz uma atividade, mas resolve jogar um futebol, uma bolinha. No dia seguinte, o corpo está todo dolorido. O que acontece? Por que essa dor? Então, o exercício, como eu disse, é uma espécie de inflamação. Tá? E conforme eu vou tendo essa regularidade, essa dor, essa inflamação vai doendo. Isso acontece em todas as pessoas, inclusive em atletas de alto nível. Não sei se você já reparou em algumas competições, quando a pessoa ela acaba o exercício, ela já corre para uma piscina com gelo, com água gelada. Para quê? Para evitar, essa inflamação. A gente causa um negócio chamado vasoconstrição. Então, eu com o gelado, eu evito que essa inflamação se espalhe. O ideal é que essa pessoa, esse atleta de fim de semana, procure pelo menos fazer meia hora de atividade por dia. Meia hora como? Correr? Não. Se você consegue descer 1 ponto antes, 2 pontos antes, ande um pouquinho até em casa. Trabalhe essa manutenção. E muita gente acha que você ir para a academia é você ficar 3 horas. Não, dependendo do seu treino, meia hora, 45 minutos você já consegue fazer essa manutenção. Se você fizer essa manutenção durante a semana, você vai perceber que durante os fins de semana sua dor será menor. E no domingo você vai conseguir pelo menos sair da cama e andar um pouquinho mais. É um bom domingo, não é? Sim. Agora você falou em tempo, é claro, tem a particularidade de cada um, a peculiaridade de cada um, mas existe um tempo médio, olha, eu preciso fazer tanto tempo de academia, o pessoal sempre coloca lá no Facebook, 1 hora de academia, existe um tempo médio, olha, no mínimo eu tenho que fazer, 1 hora de exercício, é isso? Não existe uma regra geral a isso, tá? Muitas pessoas acabam ficando tempo excessivo na academia. Então, o que acontece mais ou menos? Eu estou na academia, estamos aí, você na academia malhando, e nós estamos conquistando massa magra. Estamos queimando aquela massa gorda, que é aquela gordura, né? Estamos ganhando massa magra. Algumas pessoas se empolgam e ficam muito tempo na academia. E ao invés de eu perder essa massa gorda, que seria a gordura, essa massa ruim, eu acabo perdendo também a massa magra. Agora existe o oposto. Pessoas que vão na academia, ficam 10 minutinhos, falam oi pro amigo, faz 1 ou 2 exercícios e volta para casa. Também não adianta. Também não adianta. O ideal é você conversar com o seu professor, fazer uma série, né? Você adequar ao seu período que você tem de exercícios, tá? E você fazer pelo menos essa série. Não existe tanto questão de tempo, existe a questão da qualidade do exercício. Isso eu friso bastante nos meus cursos também. Agora, hoje a tecnologia está aí em todas as áreas e também existem equipamentos para trabalhar todos os músculos do corpo praticamente, não é? Sim, com certeza. Os equipamentos, eles auxiliam a você fazer o movimento correto. Né? Diferente você fazer um exercício livre com o equipamento. O equipamento, ele não faz parte total desse exercício, mas você ter um bom equipamento, pelo menos um equipamento que funcione regularmente, te ajuda bastante. O equipamento, ele é uma ferramenta, como eu disse, dei o exemplo da furadeira. Se for um bom equipamento, vai te ajudar a se desenvolver, mas se for um equipamento ruim, ele pode acabar te prejudicando.
Eu conheço mais de 100 casos de alunos que acabaram se machucando, perdendo dente, por equipamentos que não são muito bons. Então, tome muito cuidado, olhe bastante quando você for fazer academia. Se for no espaço público, dê uma olhada no piso, né? Dê uma olhada se você tem um espaço interessante para você fazer atividade, para você não ter acidentes indesejáveis. Tá certo. Eu já questionei muito, inclusive no nosso noticiário, e agora eu aproveito para esclarecer uma dúvida. Esses aparelhos de ginástica passiva que são oferecidos na televisão, no meu entender, em primeiro momento eu encaro isso como um grande risco, mas me esclareça, por favor, Leonardo, o que são esses aparelhos? Podem, de fato, trazer algum benefício ou oferecem mais riscos do que benefícios? Olha, se você conhecer alguém que consegue ficar daquele jeito, igual os apresentadores, meu amigo, você me apresenta, porque eu quero conhecer. Olha, ajuda. Não vou falar que não ajuda, mas não chega a 30%, a 20% do que você realmente estiver fazendo exercício. Olha, seria muito lindo, né? Você sentado vendo TV com algo tremendo em você e você ficar lindo, maravilhoso. Não, aquilo, ele pode ajudar um pouquinho na tonificação do seu músculo, mas te dar mais saúde, te dar mais força, me desculpe, não. Você tem que fazer exercício. Não conheço ainda nenhum método de exercício para você emagrecer, ter qualidade, a não ser suando. Nada vem de graça por acaso, né? Nada vem de graça. E um detalhe, conversando com um colega de trabalho, aqueles aparelhos que dão choque, que dão choquinhos, que falam porque você vai ficar forte. Para ficar forte daquele jeito, eu acho que nem choque 220 deixa a pessoa com aquele músculo ali, viu? Inclusive, já se cogitou o fato de enviar estímulos elétricos ao coração, que pode ser perigoso também. Com certeza, com certeza. É tudo moderado. Aquilo ajuda. Não vou falar que não ajuda, mas desculpa, você nunca vai ficar daquele jeito igual aparecem nos modelos da TV. Tá certo. Olha, eu achei muito interessante o esclarecimento que você deu sobre a questão dos suplementos, porque eu sei que pais ficaram um pouquinho mais tranquilos. Agora é o seguinte, Leonardo, eu fiz várias perguntas e você nos orientou, mas eu gostaria de abrir um espaço para que você trouxesse alguma orientação para a gente, de repente, dentro de algum tema que eu também não lhe perguntei. Fique à vontade para falar um pouquinho desse trabalho que você realiza. Maravilha. Eu atuo na área de educação física, sou pedagogo, rodo o Brasil em congressos dando cursos, relacionando o corpo e o movimento ao aprendizado. Tá? Não vou falar aqui sobre o que a gente costuma escutar, que a escola é o local que deve ser estimulado para a captação de grandes talentos. Não, a minha linha não é essa e eu realmente não acredito somente nisso. Eu acredito no movimento da escola como forma de desenvolvimento do ser humano. O movimento ele faz parte do ser humano. Então, desde quando a gente nasce e começa a engatinhar até os últimos minutos de vida, o movimento ele faz parte da nossa vida. Então, eu gostaria de estimular aqui para a região de Tupéva e todas as regiões em torno que estão nos escutando, a valorização do movimento. O movimento é importante. O movimento ele faz parte do ser humano. Nas escolas, como educação física adequada, e não aquela educação física que meia dúzia das crianças jogam e o resto fica sentada, porque apenas a meia dúzia é habilidosa. Né? Eu tenho que criar nessa criança, nesse adolescente, o costume de fazer atividade física, seja ela qual for. Não associar esporte à saúde. Esporte não é saúde. Esporte é algo elitizado. Esporte, muitas vezes, ele te leva a drogas muito mais cedo do que se você estivesse na rua. Então, por isso que eu acho fundamental uma visão, uma ótica diferenciada ao movimento humano, à educação física escolar e à prática corporal. As pessoas não fazem esporte, as pessoas fazem prática corporal. Então, certo. É importantíssimo. Agora, uma coisa interessante que me ocorreu enquanto você explicava, é o seguinte: hoje o exercício físico ele está diretamente associado à própria felicidade da pessoa e à produtividade. Grandes empresas hoje estão abrindo espaço, cedendo um tempo do período de trabalho para que os funcionários façam alguma prática de exercício,
porque perceberam que os funcionários ficam mais saudáveis e até produzem mais. É isso mesmo? Sim, e a partir dessa característica que você citou, nós lá na Best Fit lançamos um programa de treinamento personalizado. Né? O exercício físico, a ginástica laboral já está muito clara na vida do profissional. Mas nós sentimos a necessidade de até buscar um pouco na bibliografia, diversas formas de exercício. Por exemplo, para você que fica um período sentado, você necessita de um exercício específico. Por quê? O seu dia a dia, ele requer uma característica motora. Quem carrega muito peso necessita também de um exercício de compensação. Então, as empresas estão percebendo isso. Eu não vou dizer para você que todas as empresas estão fazendo isso porque amam o seu funcionário, né? Funcionário que está bem, funcionário não falta. Não faltando não traz prejuízo. Verdade. Mas vamos usar isso para o lado bom. E que bom que as pessoas estão tendo oportunidade de fazer atividade física e as empresas estão se tocando que o funcionário, quando faz atividade física, é mais feliz. O funcionário, quando faz atividade física, tem uma mobilidade melhor. E ele tendo uma mobilidade melhor, certamente o psicológico dele estará mais saudável e ele vai produzir muito mais. Tá certo. E fechando a nossa conversa, a grande sacada, o grande recado, então, é vencer o sedentarismo e praticar exercício. Com certeza, vencer o sedentarismo de maneira acompanhada. Muito Sim. Cuidado com isso, mas, por favor, vamos nos mexer, que é importante, faz parte do ser humano. Você não nasceu para ficar só sentado no sofá, você não nasceu para ficar vivendo de fast food. Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês. Tá certo. Eu gostaria que você deixasse o telefone da Best Fit para maiores informações, de repente o pessoal de casa, esse assunto que a gente está levantando aqui, ele vai suscitar dúvidas diversas, evidentemente, e o pessoal pode procurar, inclusive, para tirar maiores informações, Leonardo. Com certeza, estamos lá de prontidão para receber você, para tirar todas as dúvidas, para atender você de maneira personalizada. Lá você não é mais um. Você é uma pessoa única que você vai receber tratamento personalizado. Então vamos lá. Nós estamos na Avenida Brasil, 1560, no Parque das Laranjeiras. Os telefones são 4591-3125 e 4591-3119, ok? Quem quiser saber um pouco mais, pode entrar no site www.bestfitgym.com.br. Quem quiser fazer alguma pergunta específica a mim, o meu e-mail é professorleonardobarros@hotmail.com ou Facebook pro Leonardo Barros. Ok, queridos? Estamos de prontidão para atender você da melhor forma. Muito obrigado pelo espaço, agradeço muito. Tá certo. Professor, eu vou agradecer a sua presença aqui, a entrevista muito esclarecedora, e caso surja algum assunto, até no dia a dia surgem acontecimentos, notícias mesmo, que cabe às vezes uma análise profissional. Sim. Eu gostaria de poder entrar em contato contigo para a gente ter um esclarecimento e esclarecer dúvidas diversas que possam surgir. Certamente, foi um prazer, espero que ocorram muito mais dessas entrevistas, ok? Muito bem, conversamos então com Leonardo Barros, formado em Educação Física, Pedagogia e também especialista em Educação Física Escolar, mestre em Educação e coordenador da Academia Best Fit. Leonardo, muito obrigado, bom retorno a São Paulo. Muito obrigado igualmente.